Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Windows, né? Nós temos aqui na nossa área de trabalho, como já mencionado nas aulas anteriores, né? Na aula anterior, nós temos o plano de fundo, nós temos aqui os ícones, que são as figuras que representam programas e arquivos, né? E nós vamos trabalhar um pouco com isso hoje, tá bom? Olha só, clicando com o botão direito do mouse numa área livre da sua tela, você vai ter aqui algumas funções. Dentre elas, nós temos aqui o menu Exibir, que é uma forma que você tem de mudar a exibição dos ícones, sendo tanto aqui na área de trabalho quanto dentro de uma pasta, né? Botão direito, Exibir, nós temos aqui a opção ícones grandes. Aí você vai perceber que o tamanho dos ícones ficaram bem maior. E aí, botão direito novamente, Exibir, ícones pequenos. Olha agora como ficou o tamanho, né? Como ficaram os ícones, ficaram bem pequenos. Geralmente deixamos por padrão a opção médio, tá? Exibir ícones médios, tá? É a opção que a gente mais deixa como padrão. Eu posso fazer isso também dentro de uma pasta, né? Que daqui a pouco nós vamos olhar isso também, tá? O botão direito classificar, ele vai mudar a ordem em que os ícones vão aparecer na sua tela, tanto na área de trabalho quanto dentro de uma pasta. Por exemplo, se classificarmos por nome, eles vão estar em ordem alfabética, né? Crescente. Se eu colocar, por exemplo, por tamanho, aí ele vai aparecer de acordo com o tamanho de cada item. Ou seja, por exemplo, uma pasta que tem mais arquivos, ela vai aparecer primeiro. E assim sucessivamente, né? Entendendo também que se eu vier nessa opção e clicar de novo em tamanho, ele vai inverter os tamanhos, tá? Primeiro em ordem crescente, depois em ordem decrescente. Também nós temos por tipo de item, que vai aparecer, por exemplo, classificado por os tipos de pastas, todas as pastas separadas. Depois vai aparecer os ícones de textos, arquivos, né, de textos, arquivos de planilhas. Então vai estar tudo bem classificado, separado por tipo. Depois nós vamos ter também a data, classificar por data de modificação, que é a data que eles foram criados, tá? Se clicarmos aqui com o botão direito e classificar por e formos em data de modificação e formos mais uma vez nesse menu, ele vai inverter essa data. Ao invés de crescente para decrescente, ele pode colocar, por exemplo, de decrescente para crescente. Então, ele pode inverter isso aí, tá? Então vamos lá, olha só, nós temos também aqui o menu novo, onde nós podemos criar uma pasta, né? Então, um botão direito na área livre, opção novo, e arrasta para o lado e vai na opção pasta. Então você vai ter aqui a pasta, né, e tem uma borda azul aqui escrito nova pasta. Estando essa borda azul, né, que é a seleção, você não precisa clicar, apenas apague com o teclado e aí você digita o nome dessa pasta. Eu vou colocar, por exemplo, assim, o nome Arquivos Pessoais, tá? Eu vou dar um Enter para fixar o nome dessa pasta. Aí eu errei, eu quero mudar o nome. Botão direito em cima da pasta, temos a opção Renomear. E aí você pode colocar outro nome de acordo com a sua preferência, tá bom? Vou fixar o nome apertando a tecla Enter. Pronto. Olha só, quando abrimos a pasta, né, nós temos ela aqui, nessa área branca, que é a área onde fica o conteúdo. Nós temos aqui do lado esquerdo esse painel de navegação, que nós temos as pastas que são de acesso rápido, né? E nós temos as pastas principais nessa parte de baixo, que algumas se repetem. Por que se repetem? Porque em cima são as pastas que você mais utiliza, por isso é um acesso rápido, tá? Então vamos lá, clicando aqui na pasta Downloads, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui tudo que foi baixado no meu computador, né, pela internet. Se eu clicar na pasta Documentos, eu vou ter os documentos que eu tenho também que foram salvos ou que algumas pastas de alguns programas já criam automaticamente. Então, eu posso utilizar para os meus documentos pessoais? Posso também. Um documento do Word, do Excel, uma planilha, um documento de qualquer outro programa, eu posso também colocar dentro aqui dessa pasta, não tem problema nenhum. Inclusive, é até para ficar mais organizado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as pastas, né, que eu acessei, então eu perdi a pasta que eu estava, que é a minha pasta de arquivos pessoais, que está aqui na área de trabalho. Mas como que eu faço para acessá-la diretamente? Eu posso fechar no X e reabri-la. Ou então eu clico aqui em área de trabalho e ela vai estar aqui, ó. Eu clico duas vezes nela. Eu estou com a minha pasta aberta. Eu vou criar outra pasta dentro dela. Botão direito, novo, pasta. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, fotos de família. Opa, errei. Aí. Enter para fixar o nome. E eu vou criar novamente outra pasta. Botão direito, novo, pasta. E eu vou colocar, por exemplo, assim, documentos do trabalho. Um Enter para fixar o nome. Eu vou criar uma terceira pasta.
Qual nome eu vou colocar para essa pasta? Eu vou colocar, por exemplo, assim, comidas favoritas. E eu posso criar várias pastas, mas, por exemplo, eu vou pegar uma pasta aqui que está documentos do trabalho. Eu vou abrir ela e dentro dela eu vou colocar, por exemplo, uma outra pasta. Botão direito, novo, pasta. Nessa pasta eu vou colocar, por exemplo, assim, lista de funcionários. Um Enter para fixar o nome. Na outra pasta eu vou colocar documentos administrativos. Vou deixar tudo minúsculo porque para seguir o mesmo padrão das outras. Então tenho duas pastas, vou fechar tudo para você entender. Olha só, eu tenho minha pasta principal na área de trabalho. Dentro dela eu tenho outras 3 pastas. Eu vou acessar, por exemplo, aqui documentos de trabalho. Dentro dela eu tenho outras 2 pastas que eu vou acessar documentos administrativos. Então eu tenho pastas e subpastas, é isso que nós chamamos, pastas e subpastas, que são pastas dentro de outras pastas, né? Então olha só, agora eu quero criar aqui um documento que eu vou colocar dentro de uma dessas pastas. Eu vou clicar no iniciar, eu vou em acessórios do Windows e eu vou localizar aqui o bloco de notas, para mim criar um documento simples. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, lista de demissão. Lista de demissão. Embaixo aqui eu vou colocar 5 nomes. Por exemplo, eu vou colocar o meu nome, Delson, vou me demitir. Eu vou colocar aqui um outro nome, Valdinei, vou demitir também. Vou colocar um outro nome, Angélica. Vou colocar um outro nome, Isaac. Vou colocar um outro nome, Davi. Então eu tenho aqui 5 nomes para uma lista de demissão. E eu vou salvar dentro da minha pasta. Eu vou clicar aqui, vou arrastar só um pouquinho. Pronto. Arquivo, salvar como. E aí eu vou ter aqui do lado o painel de navegação e aqui o conteúdo principal, tá? A pasta também vai ter isso aí. Então do lado aqui eu vou em área de trabalho, clico na área de trabalho, eu tenho aqui minha pasta arquivos pessoais, eu vou abrir arquivos pessoais. Eu vou em documentos do trabalho, que é uma subpasta. Em documentos, né, do trabalho, eu tenho uma outra pasta chamada lista de funcionários. Eu vou colocar nela, lista de funcionários. E aqui eu vou embaixo em nome, vou apagar e vou escrever o nome. Vou colocar, por exemplo, assim, demissão. Só isso. E vou salvar. Clique em salvar. Pronto. Agora eu vou fechar esse documento. Ô Deus, como é que eu faço para localizar esse arquivo agora? É simples. Você vai na pasta principal. Lá você vai na pasta que você, na subpasta que você selecionou, documentos do trabalho. Lá eu vou em lista de funcionários. E lá está o arquivo demissão. Agora, olha só, você vai observar comigo aqui no caminho das pastas que eu tenho arquivos pessoais, documentos do trabalho, lista de funcionários. Eu tive que acessar 3 pastas para chegar no meu documento. E se eu quisesse acessar esse documento de uma forma mais prática, mais rápida, eu teria que criar um atalho para ele aqui na área de trabalho. O que seria um atalho? É um caminho mais rápido, um caminho mais que vai encurtar essa trajetória de localizar uma pasta, entrar em outra pasta, depois uma outra pasta, até eu localizar o meu arquivo. Então eu vou criar um atalho para ele e você vai entender como funciona. Botão direito em cima do arquivo, enviar para, área de trabalho, criar atalho. Agora olha só, você vai ver que esse aqui tem o mesmo nome, demissão, só que está escrito atalho, eu posso mudar, botão direito renomear, eu posso trocar esse nome, mas eu não vou fazer isso. Só que eu tenho aqui uma setinha azul com um quadradinho branco. Essa setinha azul indica que esse ícone é um atalho. Vou te mostrar aqui no arquivo original que não tem. Vou mudar a forma de exibição dele aqui para você entender melhor. Lembra que eu falei que aqui na área de trabalho, botão direito, exibir ícones grandes, médios, pequenos? Então, dentro da pasta eu posso fazer isso também, conforme eu havia dito que a gente iria ver. Botão direito na área livre. Se tiver muitos arquivos aqui, você vem bem no cantinho que vai ter um lugar que você pode clicar. Ou você vai no final da pasta. Botão direito na área branco, na área livre. Exibir, e aí você tem as opções, tem até mais opções aqui. Por exemplo, eu vou colocar ícones grandes. Aqui está ele, ó. Botão direito, exibir, ícones extra grandes. Olha como ele já fica bem maior. Botão direito, exibir, detalhes, por exemplo. Aí está aqui ele, com a data, o tipo, o tamanho, tudo direitinho. Então vamos lá, botão direito, exibir, ícones grandes, que é uma opção muito boa. Ou ícones médios, tá? Também é muito utilizado. Mas eu gosto mais da opção ícones grandes porque fica num tamanho e uma proporção muito boa. Aí você vai observar que aqui, ó, no cantinho não tem a setinha. Tá vendo aqui, ó? Deus, se é bom ou ruim? Não, isso não vai influenciar se é bom ou se é ruim, mas vai denotar, ou seja, vai demonstrar
que esse ícone aqui, ele é o original. E esse aqui é um atalho. Esse aqui é só o atalho que está na área de trabalho, ele é simplesmente uma sombra, um holograma, entende? Ele é um reflexo, um tipo de reflexo do ícone original. E um detalhe importante é que o atalho, ele não funciona sem o original. Eu preciso ter o ícone original para o atalho funcionar. Já o original, ele funciona, abre, sem problema nenhum, mesmo eu não tendo o atalho, entende? Então, eu vou abrir o original para você entender, ó. Abri o original, funcionou direitinho, ok. E eu vou abrir o atalho para você ver que ele também vai funcionar do mesmo jeito. Todas as alterações que eu fizer no atalho, o original também vai sofrer essa alteração. E vice-versa, tá bom? Agora vamos lá. Por exemplo, eu vou excluir o original. Botão direito, excluir. Mandei ele para a lixeira. Não está aqui dentro da pasta. Aí eu vou abrir agora o atalho para você ver que não vai funcionar. Da mesma forma. Eu abri aqui, ó, o item demissão.txt. Aqui se refere, este atalho foi excluído. No entanto, é possível restaurá-lo da lixeira. Deseja restaurar o arquivo ou excluir o atalho? O que você prefere? Ou seja, ele está me falando que foi localizado na lixeira. Então eu tenho a opção de restaurar. Se eu clicar em restaurar, eu vou restaurar. Olha só, rapidamente ele já abriu, mas antes de abrir, ó, vou fechar para você ver. Ó, ele puxou da lixeira e trouxe de volta para a pasta. E abriu o documento. Nós temos também aqui a opção de excluir. Ó, vou excluir agora para você entender como funciona se eu excluir permanentemente. Então eu vou excluir esse arquivo, excluir. Agora eu vou lá na lixeira, ó, vou fechar minha pasta aqui, vou lá na lixeira, tá aqui o arquivo, ó, lixeira, arquivo de emissão, botão direito, excluir também. Pronto, excluí. Agora eu vou fechar tudo e vou abrir o atalho. Ó, só para você entender, eu vou abrir a pasta antiga onde estava o documento, né? Documentos do trabalho, lista de funcionários, e aqui, ó, não está mais o arquivo aqui. E não está na lixeira também, porque eu eliminei da lixeira. Então, quando eliminamos da lixeira, eliminamos permanentemente do computador, tá bom? Então, eu vou abrir agora o atalho, ó. Clica 2 vezes, o item ou demissão, né? O item demissão.txt que você está querendo abrir, ele foi alterado ou movido. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, o atalho não vai funcionar mais. Aí ele está perguntando se você quer excluir o atalho. Por quê? Porque esse atalho já não tem mais funcionalidade para você. Ou seja, você não vai mais ter utilidade para ele. Então, eu vou excluir sim ou não. Se eu quiser excluir depois, eu clico em não, botão direito nele aqui agora e excluir. Pronto, excluí o atalho. Ok? Então, olha só, por hoje é só. Até a próxima aula. Até mais.